Bom, vamos lá. Bom dia, Regina, bom dia, Maria. Depois, se for entrando mais gente aqui, a gente vai dando continuidade. Primeiro, eu queria saber de vocês qual a dificuldade que vocês têm hoje em dia com a colorimetria. Ainda tenho dificuldade com os fundos de pigmentos das marcas, Maurício. Fundo de pigmento. Maria, e você? Ah, eu também. É fundo de pigmento e isso tem muita coisa. Tem muita É, coisa. tem muita coisa. Vamos, Nossa. vamos do começo aqui, então, né? Cores primárias, secundárias, sabe o que é, né, Maria? Sei. Ok. Então, cores primárias, quais são? Ixi, pior que agora não tô lembrando. As primárias. Eu esqueço. Então, É assim mesmo, dá um branco. quando você faz as aulas, você anota, você revê Anota. depois, Sim. certo? Quais são as cores primárias, Edna? Azul, amarelo e vermelho. Ui, que tão Per- fácil, eu per- esqueci. Perfeito. E da união das cores primárias, nós temos as cores secundárias, correto? Quais são as cores Sim. secundárias? Verde, violeta e o laranja. Exato. E aí vamos imaginar que nosso cabelo. Deixa eu colocar a luz aqui. Eu vou começar a explicar para vocês. Ah, tem que pôr minha luz aqui. Tem que tirar essa imagem de fundo. Tô apanhando hoje do som, hein? É cedinho, né? Ele já veio querendo me cobrar logo cedo, sendo que está pago. Como que pode um negócio desse, hein, gente? Hum... Pronto. Agora temos uma luz aqui. Tá visível? Bom, então nós temos cores primárias com cores secundárias. Como vocês têm uma certa dificuldade, não vou falar de cores complementares aqui, vou falar um pouquinho depois, tá? Então, cores primárias e cores secundárias, elas têm tudo a ver com a cor do nosso cabelo. Nosso cabelo, se a gente imaginar, nós temos. Deixa eu ver se eu posiciono melhor isso aqui. Eu acho que tá melhor assim, gente. Sim ou não? As letras aparecem bem pequenininho, mas pode ir falando, Maurício.
Eu acho que eu não lembro quem falou que tem um jeito aí de vocês ampliarem a imagem. Não sei qual que é, tá? Alguém em outra aula falou, olha, se você mudar para o lado, você tem a lousa por completo e dá para ampliar ela. Bom, mas vamos lá. As cores primárias, azul, vermelho e amarelo, se referem também às cores do nosso cabelo. Azul, eumelanina, vermelho, tricosiderina, amarelo, feumelanina, que formam os marrons. No nosso cabelo a gente não tem castanho escuro, castanho médio, preto, né? Preto, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, louro escuro, louro médio, louro claro, louro muito claro. Então, a união das cores primárias, azul, vermelho e amarelo, nós temos a eumelanina, que é considerado um pigmento azul, temos a tricosiderina, que é considerada um pigmento vermelho, e a feumelanina, que são os pigmentos amarelos. Eumelanina, pigmentos mais granulosos e agrupados. Mais difíceis de serem retirados. Tricosiderina, pigmentos avermelhados. E feumelanina, pigmentos difusos e mais espalhados. Essa referência que a gente tem aqui de castanho escuro, castanho claro, louros e beges, nós podemos considerar na altura a partir do 7 já, a gente pode considerar que o cabelo vai ficando bege, vai indo para um louro meio bege, meio clarinho, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu tomar um café aqui. Porque, na verdade, a relação que a gente tem quando a gente quer trabalhar com o cabelo, clareando, ou seja, ele com coloração, ou seja, ele com descoloração, a gente tem que ter uma noção de onde estamos saindo, ou seja, de um castanho escuro, um preto, de repente, para uma cor mais clara. Qual oxidante que vamos usar? Quantos tons conseguimos clarear? Qual a cor desejada da cliente? Né? Qual a mistura de cor que vamos usar? Então, tudo isso aí envolve as cores naturais do nosso cabelo. Quando o cabelo ainda está natural, nós podemos chegar até determinada altura de tom, até determinada cor, até o desejo da cliente. Alguma pergunta? Por mim, não, pode seguir. Queria que vocês perguntassem para mim tomar café. Fique à vontade, Maurício. Eu só ver aqui um negócio. Deixa eu ver quem chegou por aqui. Edna Yara, Edneia Kraus. Edneia, quiser me ajudar na aula dando seus pitacos aí, fica à vontade, tá bom? Edneia já é uma colorimetrista avançada. Todo mundo conhece a Edneia? Acho que a Edneia ainda não acordou direito, por isso que ela não está aparecendo o rostinho dela.
Ela só Eu tô aparece só quando ela tá escutando vocês. bonitinha. Ela é muito Ah, elegante. bora, Edneia, mostra o seu rostinho lindo aí. Tô de pijama ainda. Tá de Ah, pijama. vou Olha, Tá gente, falar. muito, tá muito frio aqui no sul. aqui também eu quase que falei assim, eu acho que eu vou deletar essa aula. Mas enfim. Ah, Então, e já para mim, a Glenda está bem quente. Está quente aí em Belém, Glenda? Glenda, tá ouvindo? Eu aí, acordei, Glenda, eu acordei. A Glenda não aí, está ouvindo, eu acho. aí geralmente é quente, né, gente? Isso. Bom, então vamos lá. Todo mundo entendeu que a relação azul, vermelho, amarelo, eumelanina, tricosiderina e feomelanina fazem parte do cabelo. Nas eumelaninas, a gente tem pigmentos mais granulosos e agrupados. Na feomelanina, mais difusos e mais espalhados. E que tudo isso fazem a cor do nosso cabelo. Aí vamos entrar aqui no segmento. Essa aula até está ficando um pouquinho repetitiva, eu já estou dando ela algumas semanas, mas é bom para vocês fixarem. Vamos entrar no segmento aqui que é importante como direcionamento e como uma bússola para vocês identificarem como desenvolver e produzir uma cor no cabelo. A estrela de Oswald. E falando aqui da dúvida da Edna e da Mariana, tem uma dúvida em fundo de pigmento. Fundo de pigmento é simplesmente o que chamamos de contracor. Contracor. Qual que é o fundo de pigmento? Qual que é a contracor do azul? Outra cor do azul? Isso. Acho que é o violeta, né? Não. Toda vez que você vai, por exemplo, apagar uma cor, vamos fazer ao contrário, então, vai, vamos inverter. Eu falei, eu compliquei um pouquinho para vocês. Qual que é a contracor do laranja? Fica mais fácil. Aí é o violeta. Não, não é, não. Contracor do laranja. Por exemplo, você tem É uma o azul. coloração na altura do 7. Você vai fazer uma coloração na altura do 7. Você É sabe o verde, né? que vai dar um laranja indesejado ali. O que você usaria como nomenclatura para apagar ou neutralizar esse laranja? Azul. Azul. Quais são as nomenclaturas do azul? Quais são as nomenclaturas que contêm azul? Alguém pode falar? O 1 e o 8. Oi? O 1 e o 8. Exatamente, o 1 e o 8. Nós temos azul no ponto 1, cinza, e no ponto 8, azul. Se você pegar a estrela aqui, ó, azul e laranja, são cores opostas, contra cor, tá? Se eu colocar aqui vermelho,
Qual seria a contracor do vermelho? Pessoal, vocês estão acordados? Querem um cafezinho? É o verde. É o verde. É o verde, muito bem. Vou deixar E o o povo que nós responder também, temos? Maurício. Oi? Vou deixar o povo responder também, né? O que nós temos de nomenclatura que pode apagar um vermelho indesejado? O verde também, né? Para apagar o O vermelho. verde, mas qual seria a nomenclatura? Vamos falar em números agora. É o violeta. Não. Enumeração, Yara. Ah, a É, numeração numeração. é 13. 13 apagar verde. Ponto 13. Ponto 31 apaga verde. Sim. Ponto 9 apaga verde. Eu não Ponto, sei. ponto 9. Marca Alejandro Valente. Ponto 9 é verde. Apaga verde, sim. O do Valente apaga verde. É que vem nas caixinhas. Tem um que é 6,9. Exato, porque na altura do 6 nós temos muita concentração de vermelho e temos esse ponto 9 para apagar o verde, correto? Uhum. Nas nomenclaturas, por exemplo, vela, eu acho que na vela, a gente chama o 2 de mate. É, da Louvel também. Na Louvel também? A Louvel Também. é mate também. Então, nós temos algumas nomenclaturas aqui que podem apagar o verde. Ponto 13, ponto 31, ponto 9, ponto mate. Então, a gente tem também o que a gente chama de contracor. Do laranja é o azul, contracor do vermelho é o verde, contracor do amarelo. Qual seria? Do amarelo. A Yara está indo e voltando. Para onde você está indo, Yara? Você toda hora Ah, sai e volta. eu fui lá pegar outra blusa que tá frio. Eu tô em pé aqui Ah, na tá bom. cozinha. Eu tô aqui na porta da cozinha. Certo. Contra a cor do amarelo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, viu? Eu sei. Contra a cor do amarelo, qual seria? O dourado. Gente, eu São vou dar 3 uma cores olhada. primárias, Yara. 3 cores Ah, primárias, azul, vermelho e amarelo. Para neutralizar o amarelo, a junção das outras 2 cores primárias. o marrom e o azul. O violeta. Ó, as 3 cores primárias é o amarelo, o vermelho e o E azul, o não é? azul. Isso. Sim. Então, nós temos aqui, ó, contra a cor do amarelo, o violeta, tá, Yara? O violeta também, ele é como ponto 2, né, nas nomenclaturas universal. Não sei se em outras empresas. Na maioria é ponto 2, que é a nomenclatura universal, tá? É um detalhe que você tem que entender. Nomenclatura também. Existem nomenclaturas das empresas, existe também a nomenclatura universal. A nomenclatura universal, ela foi desenvolvida para que todos os colorimetristas, cabeleireiros, falassem a mesma linguagem. Mas as empresas, por uma questão de marketing,
elas desenvolveram as nomenclaturas conforme o seu objetivo de marketing ali, de uma diferenciação de outras marcas. O que é um pouquinho complicado para nós, né? Porque se a nomenclatura fosse universal, seria muito mais fácil trabalhar com as cores. Tem empresas que as nomenclaturas são em letras, tem empresas que, por exemplo, a vela, o ponto 4 da vela não é cobre, é vermelho. A ígora, o ponto 7 da ígora é cobre, não é marrom. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Deixa eu ver quem que está aqui na sala. Glenda, você está conseguindo acompanhar? O bichinho está quietinho. Liga seu microfone. A Glenda, eu não sei se ela tinha bastante dificuldade também em colorimetria ou não. Está quietinha, não quer falar. Ela dormiu. Então, vamos lá. Deu para entender o que é fundo de pigmento? Tá. Como eu falei agora, Maurício, a minha maior dificuldade em fundo de pigmentos são das empresas. Identificar ainda. Que você está falando aí, algumas marcas, o 2 é mate, e outras marcas são o 2 é o violeta, entendeu? Aquele fundo de pigmento que vai revelar a cor. Isso que ainda é a minha Não. dificuldade. Ainda O vou chegar fundo lá. de pigmento, ele é justamente isso aqui, ó. Fundo de pigmento, por exemplo, para anular laranja, as empresas criam fundo de pigmento azul. Quando, por exemplo, na altura de 7, que é 100% laranja, tem muitas empresas que colocam 7/8 para neutralizar esse laranja. Na altura do 5, por exemplo, que tem uma concentração de 100% de vermelho, tem empresas que colocam o 5 mate. 5,13. Geralmente é o 5,2, tá? 2. Ou 5 mate. O que eu acho que tem mais eficiência para anular o vermelho seria 5 mate puro, que seria um 5,2 ou um 5,9, né? Em algumas empresas hoje. O 5,13, ele tem, vou falar aqui, 5,13, ele tem uma incidência maior de cinza no primeiro reflexo. Cinza, geralmente, ele neutraliza laranja, tá? E na altura do... Vou colocar um 6 aqui para ficar mais claro isso aqui. 6,13. Eu não sei se tem essas cores, tá, gente? Estou colocando aqui, mas eu não conheço a tabela de todas as marcas, porque a gente acaba trabalhando com uma outra marca, né? 6,13. Ele tem aqui 60% de cinza e 40% de dourado. Por que que ele deu... Nossa, meu nariz ainda está ruim, ainda gripe. Por que que ele não neutraliza totalmente a cor? Porque esse cinza apaga a laranja. Na altura do 6, a gente tem 75% de vermelho e 25% de amarelo. Então, embora ele apague aquele laranja ali, que dá a junção dos 25% de vermelho e amarelo, ele acaba não apagando o dourado.
Se for 6,31, pior ainda. Por quê? Porque ele tem mais dourado, tem 60% de dourado e 40% de cinza. Então, acaba que não neutralizando totalmente. Como um 6 mate, sendo ele 0,2 ou 0,9, tem uma concentração maior de verde, aí sim ele pode neutralizar quase que totalmente a cor, certo? Certo. Então, fundo de pigmento que a gente tem, vou repetir aqui, é a contracor do laranja azul, do vermelho verde e do amarelo violeta. As empresas, elas têm fundo de pigmento azul, que é considerado frio. Você pegar uma Alphapart, uma L'Oréal, tem alguma outra empresa que vocês conhecem aí, fundo de pigmento azul? O verde, Eu pode falar. acho que eu conheço mais mesmo agora, que do Valente, que faz pouco tempo, né, que eu estou usando. Sim, A Louvel e a Vela só, que eu conheço mais. Qual marca que você usa, Maurício? eu estou usando a Soulhair O resto. no momento. Eu precisaria conhecer outras marcas também, né? A Eu Soulhair, uso ele é Soplanis. a Soulhair, ele é um fundo de pigmento violeta considerado frio. Fundo de Ah, pigmento verde temos na Vela, temos na Igora, temos na Keune. Fundo de pigmento verde é um fundo de pigmento intermediário. entendi. Que é morno, a gente chama de fundo de pigmento morno. E fundo de pigmento violeta é um fundo de pigmento mais quente. Mais quente, né? Então a gente tem que pensar que se a gente quer deixar uma cor mais vibrante, fundo de pigmento violeta, mais assim com uma luminosidade, fundo de pigmento verde, uma cor mais fria, mais fechada, fundo de pigmento azul. Deu para ficar claro agora, Edna, como funciona fundo de pigmento? Sim, porque lembra daquela cor que eu tive problema? Eu não fiz o laboratório e a moça que me vendeu disse que era fundo de pigmento violeta. Certo. Porém, quando eu fui aplicar o 6.0 no cabelo da cliente, ele ficou o 3.0. Tinha o azul. 3.0? Ficou? Nossa, mãe. Mas era uma... Não era profissional essa coloração. É profissional, é Fixicolor. Perguntei até para o professor Antônio Mauro, ele me disse que era boa, mas, assim, o fundo de pigmento me enganou. Ficou escurinho, escurinho. Como se eu tivesse passado o Aí 3.0 eu, mesmo. aí eu acho que não foi fundo de pigmento, tá? Aí eu acho, na minha opinião, que foi fundo de deposição, Sim. que é diferente do fundo de pigmento. O fundo da posição em demasia que você me falou, né, do azul. Então, o fundo de deposição, ele... Depois eu vou explicar aqui. Deixa eu só explicar a estrela. Tá. Então, no azul aqui, na estrela de Oswald, que serve como bússola, nós temos 100% de azul. Isso aqui eu considero muito como a cor do cabelo, tá? Todo mundo fala que a gente não enxerga azul no cabelo, mas há muitos, muitos anos atrás eu fiz uma descoloração, cabelo bem preto, e eu peguei mechas bem fininhas e deixei muito pouco tempo. Eu, até hoje, tenho a impressão que eu enxerguei um azul indo para um violeta
e depois indo para um vermelho. Então, eu tô contradizendo porque é uma experiência que eu tive, única, mas as pessoas falam que a gente não enxerga azul no cabelo. Mas pela estrela de Oswald, na altura do preto do nosso cabelo, nós temos 100% azul. Na altura do que seria um 2 aqui, digamos que seria acompanhando as nomenclaturas também. Aqui preto 1/0, né? Mas eu considero isso mais como as cores naturais do nosso cabelo. Aqui na altura do 2, 75% de azul e 25% de vermelho. Na altura do 3, na altura do 3, nós teríamos 50% de azul, 50% de vermelho. Que seria um castanho castanho escuro aqui. Vamos fazer um comparativo com a cor do nosso cabelo. Escuro. Na altura do 4, nós teríamos aqui 75% de vermelho, mais 25% de azul. Isso num castanho médio. Na altura do 5, 100% vermelho, 100% vermelho. Na altura do 6, aqui 4, castanho médio, tá? 5, castanho claro. 6, louro escuro. Louro escuro, com 75% de vermelho, 25% de amarelo. Na altura do 7, 100% laranja, 100% laranja, no louro médio, 7/0, digamos aqui. Na altura do 8, 75% de amarelo, 25% vermelho. E na altura do 9, aqui 8, louro claro, 9, louro claríssimo. Tem umas empresas que falam que na tabela, tá na cartela, algumas falam que é louro claro, outras falam que é claríssimo, outras falam que é muito claro. Vou colocar aqui muito claro. Já amarelo. Então, o que a gente pode notar aqui? Que o cabelo, ele, tanto na sua cor natural, também quando a gente processa ele quimicamente, ele vai saindo de um azul, indo para um vermelho, depois indo para um amarelo, até chegar num amarelo bem claro ali,
quase na altura do 10, que seria já um branco praticamente, né? E depois disso, muita gente diz que o cabelo cai. Então, se vocês colocarem a estrela de Oswald como um caminho para desenvolvimento de cor, vocês vão poder trabalhar muito bem com descoloração e também com coloração. Porque vocês vão imaginar a partir de onde vocês estão saindo até onde vocês estão chegando. Vamos comparar isso com a tabela de fundo de clareamento. Gente, alguma pergunta? Tá entendível aqui o que eu estou explicando? Alguma Entendido, dúvida? Maurício? Oi? Entendido. Pois. Então, a gente já anota aqui, ó. Vamos fazer uma tabelinha de fundo de clareamento. Tabela FC. A gente nota aqui, quando eu falei que nós saímos do azul, na tabela de fundo de clareamento, eu falei também que a gente não enxerga o azul, né? Então, na tabela de clareamento, nunca nós vamos ter uma cor azul ali. Vocês podem Verdade. Vocês podem ver qualquer tabela de fundo de clareamento, ela nunca vai ter a expressão da cor azul ali. Começa do vermelho, né? Vermelho, Laranja, amarelo. Amarelo, laranja. O marrom também parece. preto. Nossa, parece. Bom dia, família. Bom dia, professor. Oi, Valmira. Cheguei na aula. Estou aqui. Estou na cola. Castanho, médio. Não estou ouvindo mais. Eu não estou falando, calma. Ah, É que ele está escrevendo, Yara. Vamos acompanhar aqui uma tabela de fundo de clareamento, tá? Para vocês entenderem também como ela acompanha a estrela de Oswald. Laranja, amarelo. Vocês notarem que uma tabela de fundo de clareamento, desde do preto ali, nós começamos com vermelho, no castanho escuro com vermelho, no castanho médio com vermelho, castanho claro com vermelho, aqui já 100% de vermelho, tá? Não tem aquela variação do vermelho mais fechado, ou vermelho que possa ser misturado com a eumelanina azul, já está aqui numa tricosiderina. Daí nós temos do louro escuro, já começa com vermelho laranja, 75% vermelho, 25% amarelo.
que dá um vermelho laranja. Na altura do 7, nós já temos metade de amarelo, metade de vermelho, que dá um 100% laranja. E na altura do 8, um amarelo-laranja. A altura do 9, já 100% amarelo. Louro claríssimo. Isso aqui, tanto a estrela, né, quanto a tabela de fundo de clareamento, são orientadores, como eu já falei, para vocês fazerem o desenvolvimento da cor. Vamos brincar de desenvolver a cor aqui. Numa coloração, por exemplo. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aqui para vocês, que nem sei se eu estou aparecendo mais. Cadê? Sim. Ah, estou sim. Eu te vendo. Numa coloração, como que a gente pode, até quantos tons a gente pode chegar de clareamento? Até 9 tons, né? Numa coloração, Ah, não, com a coloração não. Até 4 tons. exatamente. Se nós sairmos de um castanho escuro, que é um 3, 0, qual a cor máxima que a gente pode chegar? Né? Pode chegar. 7. 7 a gente não chega, gente. Por quê? Eu vou explicar para vocês depois. Alguém sabe me dizer por que não Varia muito de conseguimos cabelo chegar para no cabelo. 7? É porque a coloração não clareia a coloração, né? Não, em cabelo natural. Estamos falando de cabelo natural. Saindo do 3, eu vou chegar no 6. E por que não consigo chegar no 7? Porque é muito escuro. A gente não consegue abrir, a gente tem que contar o 3, 4, 5, 6. Isso No quer dizer máximo. que vamos No colocar máximo aqui, 4. São cores muito escuras, né? Tem muita melanina. vamos A gente colocar não consegue abrir. volumagem de OX. A gente tem volumagem de OX 3, 6, 9, 12%. 10, 20, 30, 40 volumes. Nós conseguimos, em teoria, tá? Isso não na prática, clarear até 4 tons. Mas como a Edneia falou, em cores escuras, até a altura do vermelho aqui, do castanho claro, 100% de vermelho, nós perdemos, nós chamamos assim, que nós perdemos uma volumagem. Então, você tem que contar, tá num castanho escuro, 3/0. Você tem que contar a partir do 3. Então, você vai contar a volumagem 10, 20, 30 e 40, para tentar clarear até 4 tons. Você saindo de um 3, 3, 4, 5, 6. Correto? Então, você consegue clarear um cabelo que está na altura de um 3 até um louro escuro. Você não consegue clarear mais do que isso. Qual seria a outra medida para clarear esse cabelo? Chegar, por exemplo, na altura de um 8. Qual seria a outra medida? Pode descolorante, né? Só descolorante. Fazer uma descoloração. A descoloração, para a gente chegar, por exemplo, de um 3 até um 8, qual seria o critério adotado aí? A descoloração, ela é por volumagem? Como que a gente pode
ter um critério para chegar até o 8? É a volumagem que nós usamos ou tem outro fator determinante aí? Eu acredito que com super clareador você consegue clarear um cabelo natural, não consegue? Sem usar o superclareador, só descolorante agora. Qual seria o fator determinante para nós chegarmos um cabelo que está no 3 na altura do 8? Tem que usar o OX de 40. Do Valente tem. Não necessariamente. Qual seria o fator determinante, gente? Numa descoloração? O pó descolorante só, então. Ai, Maurício, desculpa. Tempo, gente, tempo. O tempo de ação. Tempo. Nós quando fazemos uma descoloração, quando nós estamos processando mechas, quem determina onde vai chegar, lógico, tem teste de mechas, tem uma infinidade de coisas, cabelo limpo, cabelo bem tratado, tudo isso é determinante. Mas o que é determinante mesmo, vamos deixar ali o pó descolorante agir por 1 hora. É o tempo. Será que ele vai chegar no 8? Será que podemos reaplicar se ainda não chegou? Eu Aí, acredito que pode reaplicar sim. cabelo estiver saudável, cabelo, né? Se não chegou Exatamente, ainda. bem tratado, né? Bem tratado. Depende lá de você testar se vai aguentar ou não, né, Maurício? Exatamente. Então, assim, lógico, teste de mechas, né? A gente vai saber esse cabelo se é uma cliente já habitual ou não e como são os cuidados com esse cabelo. Então, a gente às vezes pode até processar esse cabelo com uma maior segurança. A gente já conhece até, às vezes, que fundo esse cabelo aí pode chegar, se não tiver progressivo, óbvio, né? É verdade. A Às vezes a progressiva progressiva é um fator aí que atrapalha bastante. muito, muito Então, mesmo. a diferença ao se clarear com coloração e ao se processar o cabelo com descolorante são duas. Quando você está com coloração, deixa eu apagar aqui, todo mundo entendeu a tabela de fundo de clareamento? Como acompanha a estrela de Oswald? Entendi um pouquinho, sim, entendi um pouquinho, sim. Algumas perguntas que você fez, até mesmo que a gente erra, às vezes, você corrige, já é assim, como que eu posso te dizer? É um tira-dúvida para a gente, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Ô, Maurício, você falando em progressiva, Sim. eu lembrei de um fato. Tem uma cliente minha que é uma médica, hein? Que faz progressiva comigo bem uns 15 anos. Certo. Aí teve uma vez, ela faz escova, assim, tratamento, assim, isso ela vem direto, mas a progressiva ela faz em 6 meses. Mas ela é bem cuidadosa com o cabelo dela. Mas, porém, aconteceu um fato que eu fiz uma progressiva nela, aí depois ela quis fazer mechas. Eu falei, não, eu tinha que fazer mechas primeiro, tratar, para depois fazer a progressiva. Sabe o que ela fez? Ela foi fazer mechas em outro lugar, disse que ganhou de presente. Aí depois ela veio aqui me socorrer, pedir socorro para mim tratar o cabelo dela. Tá, melhorou bastante o cabelo dela com meus tratamentos, sabe? Fica aí a Certo. dica, né? Nunca fazer alisamento antes da mecha. Primeiro a mecha tratar para depois fazer a progressiva com cuidado, hein? Com cuidado, hein? Nós entramos num debate desse semana passada, uns dias atrás, né? É verdade. Aí até a professora Carla falou que melhor fazer as mechas antes, porque eu geralmente, na minha opinião, era melhor fazer a progressiva, né? Porque depois você vai, aliás, na minha opinião, era melhor fazer as mechas
Desculpa, gente, estou me enrolando aqui. Era fazer a progressiva antes, depois as mechas, porque se fizer a progressiva depois, haveria um desbotamento da cor. Mas a Carla falou Exatamente. que você pode fazer as mechas, a progressiva depois e tonalizar depois novamente, que era uma ideia que eu tive também. Mas o É, desbotamento da cor vai depender muito do grau da chapinha que você passa. O meu não desbota muito, não. é Mas exatamente sobre isso aí, sobre desbotamento, porque quando o cabelo está claro, principalmente as loiras, quando faz mesh, gostam de chegar no 9, né? Aí nós Elas temos gostam de que ficar usar a claro. temperatura. Pois é, só que nós temos que usar a temperatura alta da chapinha para poder o cabelo ficar bem alinhado. Aí eu imagino, né? Como é que fica o cabelo na altura do 9 e uma temperatura alta da chapinha nesse cabelo. Eu, É. particularmente, não faço altura de 9 em cabelos que têm alinhamento. Faço mais uma morena iluminada, porém eu faço o alinhamento primeiro. Você faz primeiro? Justa- Justamente por causa da alta temperatura. Entendi. a questão que foi abordada aquele dia era fazer mechas e progressiva no mesmo dia. Lembra disso, gente? Eu lembro. Então, daí, faz a progressiva antes ou Ah, as mas mechas depois? eu não Foi consigo essa a fazer. questão abordada, né? Eu já não consigo fazer tudo no Foi. mesmo dia. Não gosto. Eu prefiro esperar. É, segundo o professor Mauro, né? É, Se o cabelo estiver extremamente tratado, É. daí dá para fazer. Eu já peguei, por cada exemplo, um cabelo é um cabelo. cabelo. Ó, o Mauro entende de alisamento, hein, gente? Ele já fez progressiva no meu cabelo. Olha, porque eu não consigo fazer no meu cabelo sozinha. Olha, foi o melhor alisamento que eu tive da vida quando Caramba, ele fez o alisamento no meu cabelo. vou fazer o meu com ele, então. Quem? Tô falando sério, com toda Quem é? sinceridade. O Será que vai ficar legal de cabelo alisado aqui assim, né? Escorridão? É, ele veio aqui, ele veio aqui já, eu arrumei. Também só veio duas pessoas aqui assistir ele, viu? Eu convidei bastante e tudo, mas só duas pessoas. Aí, o que que ele fez? Aí ele aproveitou, fez a minha progressiva e o cabelo do meu marido, corte masculino, cacheado, é um pouco meio complicado para cortar o cabelo do meu marido. Ele ensinou eu cortar o cabelo do meu marido. Aprendeu? Aprendi. Tem algumas vezes, tinha algumas coisinhas que eu esquecia, aí o meu marido fala assim: o Mauro falou para você fazer assim, ó. Ele guardou mais. Nem cabeleireiro ele é, hein? Ah, pessoal. Tô falando com toda sinceridade. Foi o melhor alisamento que eu tive da vida. Eu não sei. Eu vi ele fazendo o processo. Não sei se a mão, tudo. Não danificou, não desbotou muito. E olha que o produto que ele usou é um produto da Lovell que todo mundo, a maioria não gosta, fala que não alisa muito, desbota tudo. Alisou, não desbotou. Ficou a cor natural. Incrível, não? Incrível. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que tem no chat da Regiane. Por que Uhum. o X só nos dá 4 tons de abertura? Bom, aqui no Brasil, Regiane, elas são formuladas para isso, para nos dar só 4 tons de abertura. Numa descoloração, é o que eu falei, o que determina é o tempo, tá, Regiane? Então, você pode usar o X. Tem pessoas que usam até de 10 volumes, né? O que vai determinar é o tempo. Quanto mais baixa a volumagem, por exemplo, 10 volumes, você quer chegar do cabelo 3 ao 8, até pode chegar, pode ser que chegue, mas vai demorar muito mais tempo. Se você usar um OX, esse cabelo estiver preparado para usar uma OX de 40 volumes, você pode usar. Você vai ter um tempo menor de descoloração. Mas em cabelos naturais, que vão passar por um processo de coloração, o máximo que você consegue é atingir 4 tons de clareamento
e olhe lá, porque a OX tem que estar muito bem estabilizada e uma série de coisas. O cabelo também tem que aceitar esse grau de clareamento. Como eu estava falando aqui, até a altura do 5, né? Até cabelos castanhos claros, você perde 1 grau de volumagem. Por exemplo, você está num 4, você conta a partir do 4, você vai usar uma OX de 40, digamos. Você vai contar 4, 5, 6, 7. Você vai conseguir chegar no máximo num 7, clareando com coloração. A partir do 5, cabelos finos, você pularia um tom. O que é pular um tom? 5. Você conta a partir do 6. 5, 6, 7, 8, 9. Consegue chegar no 9 com a X de 40? Pode ser que sim. Cabelos grossos na altura do 5, você perde um tom novamente. Se esse cabelo for muito grosso, você vai contar 5, 6, 7, 8. Tá dando para entender, gente, como funciona também a OX? Sim, Até a altura Sim. do 5. Até 5. Até 4, vamos colocar aqui. Até 4. Até 4. Perdemos um tom. Tendo que clarear de onde estamos saindo. No 5, grossos, perdemos um tom. Finos, pulamos um tom. Contamos a partir do 6. 5, né? 6, 7, 8, 9. Acho que o oxidante já está bem explicado. Alguém teria mais alguma pergunta de oxidante? em oxidante, eu acho interessante o oxidante do Valente. O 20 tem o 20,7, 30,7 e 40,7. Me Ele é um explica pouco por que mais esse alto. ponto 7, então. Como seria? É Não, me um explica, aumento de me explica o volume porquê do ponto 7. para aumentar a volumagem, para chegar perto do 30, o 20, o 30 para chegar perto do 40. Será que chega? Eu acho que não sei não, viu, Você nota Maurício? alguma diferença do oxidante dele para os oxidantes normais? Não noto, não. Então, não faz sentido. Brincadeira, foi o Mauro que formulou. Foi o Mauro que formulou, a gente pode levar isso para ele depois e É perguntar em aula. verdade, é verdade. Ele vai saber responder, viu? Olha, a Glenda está falando que gosta muito de usar oxidante de 10, provavelmente é para descolorir, para fazer mechas, né? Então, Uhum. é isso, Glenda. Eu vou sentar aqui de lado. Eu desapareço que eu tenho uma cadeirinha aqui do lado que eu sento. Glenda, se você quiser falar, tem o microfone embaixo, tá? É só apertar ele que você ativa seu som. Josh, está tudo entendido? Entendi, Maurício. Legal. Então, digamos que temos um cabelo aqui na altura do 4. Nós queremos ir para um 7.
Qual oxidante devemos usar? Quarenta volumes. Qual? 40 volumes, né? Sim. Se usarmos só a base, se usarmos o 70, que cor vai ficar? A base. Usando só o 70, com oxidante de 40 volumes. Clareando com coloração, tá, gente? Vai clarear 4 tons. Mas qual a cor que nós vamos entregar? Vai ficar os 6. Acho que vai ficar o 6, né? Não, gente. Né? Vamos pensar um pouquinho mais. Ah, entendi, Glenda. Acho que vai. O que nós temos na altura do 7 como fundo de clareamento? Laranja. Ai, Jesus, que barulho. Temos laranja, né? Então, que cores a gente vai aplicar se a gente clarear com coloração na altura do 4 para o 7 com 40 volumes? Na altura do 7, com 40 volumes. Saindo do 4 indo para o 7, nós temos fundo de clareamento laranja. Qual a altura de... que cor que nós vamos entregar usando somente a base 7.0? Um 6, não é? 6.3. Não, 6.3. nós vamos entregar um 7, mas qual 7? 7.1? 7.3. Não, acho que não vai ser 7.1, Qual, não. Edna? 7.3. Pode ser um 7.4, porque nós temos 100% de laranja. Pode ser um 7.34, porque temos no laranja, nós temos 50% de amarelo, 50% de laranja. Então, vocês entendem aqui que ao clarear um cabelo com coloração, se a gente não usar uma cor para neutralizar laranjas indesejáveis, a gente acaba entregando a cor aplicada não é a cor desejada. Por exemplo, você não quer o 7.4, você não quer o 7.34, você quer um 7 mais natural, né? Então, se você une fundo de clareamento mais a cor base, você vai acabar entregando uma cor indesejada, que é um laranja. Você vai entregar um 7.4 ou um 7.34. O que teríamos que fazer aí para não entregar esse 7.34? Já foi falado na aula. Qual a cor que deveríamos aplicar se a gente quiser aplicar uma cor próxima a um 7.0? Alguém quer falar? Não conseguimos responder essa não. Maurício, aqui minha mechinha de laboratório, clareando com coloração. Exatamente essa dica que você deu. A altura do 4 para o 7, com essa cor. Ela ficou meio laranjinha, né? Isso. Você aplicou 7.0 aí? Foi. Legal. Tem todas as minhas mechinhas.
Então, pessoal, vamos responder. Se vocês quiserem uma cor que não fique laranja, qual cor teria que aplicar aí? Qual que é a contracor do laranja? O azul. E qual 7 que é a mais 7,1. nomenclatura? Qual que é a nomenclatura que tem 100% azul? Tem duas. Ponto 1 e ponto 8. Exato. Então, você tem que aplicar um 7,8, se existir, ou um 7,1, que tenha 100% de azul. Está dando para entender a lógica aqui, como funciona estrela de Oswald, a tabela de fundo de clareamento, a cor do cabelo, o oxidante que devemos usar, né? Numa coloração, óbvio que a gente não consegue ver porque a massa encobre a cor lá, mas a gente tem que ter a ideia da cor que a gente quer chegar. Está dando para entender todo esse conjunto de fatores e matemáticas que fazem a gente ter uma entrega de cor. Bora fazer laboratório. Mas está dando para entender? Sim. Deixa eu ver, a Edneia está aqui ainda. Edneia, tem mais alguma coisa que deveria passar hoje? Ou você acha que está bom por hoje? Será que a Edneia dormiu? Acho que a Edneia dormiu. Rejane, Maria. Maria, tá entendível a aula? Não dormi, não? Tô acordada. Você acha que por hoje Trocadilho. tá bom? Ou tem mais alguma coisa que você acha que seria legal entregar para eles hoje? O que eu entendo é que, assim, quando a gente vai aplicar uma coloração na altura tal, é aquele fundo de clareamento que vai aparecer. Então, como tu estava falando, o que que a gente coloca, né? Porque a gente sabe que saindo daquela altura a gente vai chegar no 7. E o 7 é o quê? Laranja, né? Então a gente vai entregar um cabelo bem laranja se a gente usar só a base, né? Porque a gente vai chegar já no 7, né? Que é laranja. E a base é laranja, né? Se a gente não colocar uma cor ali, uma contracor para neutralizar aquilo ali, sabe o que que vai dar, né? Exatamente. É da BO. Vai dar BO. É isso Olha, aí. Maurício, ela estava se arrumando. Olha como ela está belíssima. Não, eu Oi? estava lá na lavação, já estava pronta. Eu estava lá na minha lavação colocando roupa para lavar e eu quero caminhar com a minha cachorra, daí eu estou me organizando, mas eu estou escutando a aula aqui. Estou na aula? Pessoal, então já entreguei para vocês sobre estrela de Oswald, sobre tabela de fundo de clareamento e como funciona mais ou menos ao clarear com coloração, tá? Eu vou deixar para uma próxima aula como que a gente faz isso com descoloração. Daí vou ensinar um pouquinho de direcionamento de reflexo, porque senão o tempo aqui vai ficar muito extenso, tá? Já são 9h15 e espero que a aula tenha sido de bom proveito para vocês, que eu tenha entregado tudo sobre as dúvidas aí básicas que vocês têm, né? Porque essa parte seria meio que os princípios da colorimetria, seria o básico da colorimetria, né? Para que vocês tenham entendimento para que comecem a entregar cor tanto numa descoloração quanto ao clarear com coloração. Depois, em próximas aulas, vou falar um pouquinho de escurecimento também, tá? E vou abrir aqui para perguntas, aí a gente já pode encerrar por hoje, tá bom?
Alguém tem alguma pergunta? Só um comentário. Então, se a cliente quiser um set, um cobre, sem precisar. Desculpa, não entendi, Edna. Pode repetir a pergunta? Se a cliente Certo. quiser um 6 com cobre, ela falou. Se quiser, tem uns cachorros aqui, não me deixam ouvir às vezes. Um 6 com cobre, ela perguntou. 3 com cobre. É, porque eu entendi. Cadê, mãe? Deixa eu botar um pouco aqui embaixo. Se puder repetir, Edna, por favor, porque tem os cachorros aqui atormentando a aula. Deixa eu ver. Maurício, só uma pergunta. Ao escolher uma OX, o que devo atentar em uma boa OX? Glenda, é assim, OX de preferência profissional. OX, a gente não precisa usar a mesma marca da coloração que estamos usando, mas se usar a mesma marca, melhor, porque os ativos ali daquela OX tem uma combinação mais perfeita com a coloração que a gente está usando, mas na falta, por exemplo, eu estou usando o L'Oréal e eu não tenho OX da L'Oréal. Eu posso usar uma OX da Vela? Sim. Mas eu indico que use da mesma marca justamente pela combinação de ativos lá. Não que vá dar diferença alguma, mas às vezes a marca desenvolve a OX com ativos lá que vão ajudar na coloração, entendeu? Mas sempre estar atenta se a OX é Estabilizada, né? estabilizada, Isso. né? Estabilizada. Estabilizada. A OX estabilizada e não teria problema nenhum usar de uma outra marca tendo uma tecnologia boa. E a embalagem branca também, né, Maurício? É bom, é melhor, né? A Isso eu não embalagem. sei. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, que isso eu nunca ouvi. Eu lembro da aula que a gente teve ali no colorimetria, que é melhor embalagem branca. Tá. Que a preta tem alguma coisa que não é tão bom. Que a branca é melhor e tem que ser estabilizada. Entendi. E tem que ficar atento também na tampa, né, ali. Que a de rosca, assim, quando enrosca é melhor do que aquela outra que é só de abrir mais fácil, né? Que ela pode vazar e pode ficar mais fraca, né? Pode perder a força. Que a OX de rosca, quando a tampa é de enroscar, assim, é melhor. E tem esse detalhe, né? Sempre usou, tampou, porque ela vai perdendo a estabilidade. Edna, você consegue fazer a pergunta de novo? Minha internet hoje está daquele jeito. Diga-me. Assim, se a cliente quiser clarear na altura do 7 e quiser uma cobreada abertinha, a gente põe só a base. Se ela quiser um tom mais suave, a gente coloca o 7.1, né? Junto com o 7.0. Você pode colocar, se ela quiser a cor basicamente um 7.0, você vai entrar com 7.8. Se ela quiser suavizar esse laranja, um 7.1 provavelmente, porque tem algumas empresas que o 1 é 100% azul, o 1 cinza, tá? Tem outras empresas que esse 1, o cinza deles tem azul e verde. Tem outras empresas que esse 1 tem azul, verde e violeta. E tem outras que esse 1 tem azul e violeta. Então, você conhecendo a empresa, se ela for 100% azul, você vai levar esse set para uma cor neutra. Se ele não for 100% azul, você vai apagar a cor, né? Com o 7.1. Basicamente, seria isso na altura do 7. Por exemplo, se você usar o 7.0 sozinho, ele vai revelar um cabelo alaranjado. Mas, se você quiser uma cor mais bonita, eu recomendo usar o 7.0
e a cor desejada. Se quiser um cobre ali, né? Usar um 70, um 74, ou um 74 sozinho. Aí você tem uma cor bem bacana. Deu para entender, Edna? Eu sim. E foi muito válido suas dicas hoje, viu, Maurício? Legal. Ainda bem que eu estou aqui. Hã? Ainda bem que estou aqui. Aprendi Hoje bastante. você conseguiu, né? Conseguiu entrar na aula. Que bom. Legal ter vocês aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma no chat aqui. Não. Então é isso, gente. Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Tanto no privado quanto no grupo. Se tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, só me perguntar. Eu estou pegando vocês pelas mãos, porque hoje à noite nós temos uma aula que... no próximo sábado, na Teorel. Jane, fecha o microfone. Quem que é esse microfone? A Rejane. Ativar mudo. Fechou. Tá. Meu propósito aqui é pegar vocês pelas mãos, por quê? Porque, por exemplo, hoje à noite nós temos uma aula que é avançada, que é sobre pigmentos planos, refletivos, expandidos, nitronilina, e muita gente, na minha opinião, às vezes acaba por não entender, porque não entende o básico. Então, a minha ideia é começar a pegar vocês pelas mãos, tá bom? E um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver que a gente prepara aí para a próxima aula. Seria legal até vocês colocarem algumas dúvidas que você tem, como a Edna trouxe hoje de fundo de pigmento, né? Como funciona o fundo de pigmento. Se tiver alguma dúvida, traga para a aula, para que eu possa esclarecer na medida do meu conhecimento e do possível o que elucidar para vocês as dúvidas, tá bom? Gente, obrigado, boa semana, fiquem com Deus, sucesso aí para vocês durante a semana. Bom dia, bom dia, bom dia. Até Bom mais. Até dia, a noite. Até. Até mais, tchau, tchau. Tchau.